E o presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhou à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a PEC que prevê a redução da jornada de trabalho na escala 6x1. Em uma rede social, Hugo Mota afirmou que a expectativa é votar a proposta em maio. Mota disse que a PEC é prioridade da Câmara em 2026, destacou a necessidade de um debate amplo, com equilíbrio e responsabilidade e reforçou a expectativa de que a votação aconteça em maio. O novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Leur Lomanto Júnior, disse aqui ao SBT News hoje que a PEC para acabar com a jornada 6x1 será prioridade do seu mandato à frente da Constituição. Lomanto Júnior disse que a escolha do relator e o cronograma de análise do texto ficarão para depois do Carnaval. O deputado foi eleito hoje por unanimidade como presidente da CCJ. A CCJ é considerada a comissão mais estratégica da Casa, responsável por analisar a constitucionalidade, a legalidade e a técnica legislativa das propostas em tramitação. Gente, para debater esse projeto da redução de jornada de trabalho, que é considerado pelo governo federal como uma das principais pautas do ano, agora pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, a gente vai receber a deputada federal Érica Hilton, que é uma das autoras da proposta, que está com esse projeto, olha, há um tempão levantando essa bandeira. Dou meu boa tarde para ela, bem-vinda ao Poder Expresso, deputada, é um prazer conversar com a senhora. Deputada, a senhora está levantando essa bandeira do fim da jornada 6x1, como eu estava falando aqui, há muito tempo. E eu queria saber da senhora o que a senhora acha que fez, finalmente, outros entes dos poderes brasileiros olharem para isso. Não só o governo federal, como também agora o presidente da Casa, Hugo Mota, os partidos do Centrão, outros partidos, outras forças políticas. É a proximidade das eleições, deputada, ou as forças políticas estão finalmente percebendo a importância dessa pauta? Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos telespectadores. Obrigada pelo convite e o espaço para debatermos essa agenda que você, como bem coloca, não é de hoje. Eu acho que isso é reflexo de vários fatores. É reflexo da nossa articulação e do nosso trabalho duro ao longo de todo o ano passado. Eu não descansei um minuto do ano passado, eu fui em gabinetes, eu estive no Palácio do Planalto, eu procurei o presidente Hugo Mota, eu falei com líderes de centro. Há uma articulação nas redes sociais, uma mobilização popular, os próprios movimentos e a chegada das eleições. Eu acho que a partir do momento em que nós conseguimos fazer o convencimento do governo de que essa era uma matéria extremamente importante ao Brasil, pela popularidade, pelo tamanho que ela tinha e que ela era fundamental, eu acho que o movimento começou a mudar. A entrada do governo nessa nossa articulação foi muito importante para esse convencimento. Claro, as eleições ajuda, porque nós estamos diante de um momento onde os políticos querem fazer as suas entregas, mas eu acho que a mobilização e o trabalho árduo que eu realizei ao longo de todo o ano, de maneira incansável, agora começam a dar os seus primeiros resultados, que eu recebo com muita alegria, com muita satisfação e com a certeza de que nós temos a capacidade de, sim, como disse o presidente da Casa, Hugo Mota, avançarmos com essa matéria ainda nesse primeiro semestre. Deputada, convido a nossa Basília Rodrigues, que marcou essa entrevista com a senhora, para participar da nossa conversa. Oi, deputada, tudo bem? Agora a gente está ouvindo vários políticos de diferentes lados falando em mudanças nas regras trabalhistas, né? Dizendo, olha, eu até sou favorável a uma nova definição da jornada de trabalho, mas por que não estabelecer o pagamento por hora? Essa foi uma ideia, por exemplo, apresentada pelo líder do PL ontem aqui em entrevista ao Poder Expresso do SBT News. Eu gostaria de saber, na avaliação da senhora, se ideias do tipo mais ajudam ou atrapalham a tramitação do projeto que acaba com a jornada 6x1?
Nós sabemos que o PL é um partido que sempre atuou nos interesses dos setores produtivos e patronais ao longo dessa discussão. Essa declaração dada pelo líder Sóstenes, ela me parece mais uma declaração para criar caos, para criar medo, para criar desinformação, para deixar com que a sociedade e o trabalhador que espera ansiosamente por essa proposta, confuso, preocupado, será que vai reduzir o meu trabalho, o meu salário? Será que agora eu vou ter que trabalhar mais para conseguir garantir o meu sustento? Esse tipo de declaração, sem sombra de dúvida alguma, Basília, ele prejudica o andamento e ele é reflexo da tentativa de confundir e criar caos em cima de uma proposta e de uma pauta. Eu não vejo espaço para o amadurecimento desse tipo de ideias. Outras ideias nessa mesma esteira já estão sendo levantadas. Nós sabemos que há um lobby extremamente forte dentro da própria Câmara, do próprio Congresso como um todo, para tentar prejudicar a tramitação desse texto, e outras ideias como essas deverão surgir ao longo da discussão. Mas eu acho que, com certeza, tanto a matéria quanto os agentes importantes para a tramitação desse texto e aprovação já estão maduros e convencidos de que esse debate será feito com equilíbrio, com responsabilidade, mas sem gerar nenhum nível de prejuízo às conquistas trabalhistas que já foram asseguradas. Não é redução de salário, não é mudando a maneira de contratação, é garantindo que haja, sim, uma redução da jornada de trabalho, com equilíbrio, sem trazer impactos negativos à economia, mas também sem desmontar conquistas e legislações importantes para a manutenção e proteção da classe trabalhadora brasileira. Deputada, nosso analista Ranier Bragon tem uma pergunta para a senhora. Oi, deputada, boa tarde. Eu queria saber se a esquerda e o PSOL, em particular, vão aceitar alguma proposta de escalonamento, alguma proposta intermediária, por exemplo, de redução das 44 horas para 42, alguma coisa nesse sentido, ou se vocês vão trabalhar pela ideia original apresentada na PEC? Olha, Ranier, nossa ideia de PEC, a gente acredita que o Brasil pode, em algum momento, avançar e conquistar esse lugar. Mas eu já disse isso em outras entrevistas e reafirmo aqui com vocês também. Quando nós apresentamos uma matéria dessa magnitude, um texto que mexe numa estrutura tão importante como essa, nós fazemos avaliando a gordura necessária para negociar com os líderes, para negociar com os partidos, para negociar com os setores. Isso é tudo importante. É preciso pensar que haverá uma negociação, porque a política é feita através de negociações. Então, por óbvio, nós temos a clareza desde o primeiro momento em que atingimos o número necessário de assinaturas para o protocolo dessa matéria, que nós não poderíamos trabalhar com a essência do texto, que haveria sim modificações, e nós celebraremos cada uma dessas conquistas. Agora, o que nós não iremos aceitar de maneira nenhuma é o que, por exemplo, aconteceu na Comissão do Trabalho, quando nós tivemos uma tentativa de desmonte dessa proposta. Buscar equilíbrio, buscar saídas possíveis, ouvir setores, ouvir os partidos nas suas variedades para buscar aquilo que tem consenso para ser aprovado em plenário é uma coisa. Agora, querer descaracterizar, desmontar e mudar o sentido do projeto, isso será inaceitável. Então, se nós não conseguirmos as 36, como era proposto no texto original, se nós garantirmos as 40 horas, nós estaremos sim abertos a essa discussão, abertos a essa negociação. Nós colocamos 4x3 e nós já estamos trabalhando nos bastidores com a 5x2 desde o ano passado, conversando com o governo, mas também com as outras bancadas partidárias na Câmara. Então isso faz parte do jogo da política, nós iremos jogar, mas sem aceitar que haja uma descaracterização da essência do projeto. Deputada, a senhora colocou um ponto muito importante. A senhora disse que está aberta a negociação com os setores produtivos, desde que não se descaracterize o projeto. A senhora até mencionou, né? Olha, a gente propunha 4x3, já aceitamos 5x2, falando ali dos dias de jornada de trabalho. A gente propunha 30 horas semanais, já estamos falando em 40. A jornada no Brasil hoje é 44. O que para a senhora significaria descaracterizar o projeto e ali a senhora não negociaria de jeito nenhum?
Eu acho que, Raquel, nós vimos uma tentativa, inclusive, de ignorar a importância de redução da jornada, de querer tratar apenas da redução da carga horária. Isso, para nós, não é negociável. O que está na boca da classe trabalhadora e no coração do povo brasileiro é o fim da escala 6x1. Não tem como negociar outro caminho, não tem como ir por outra alternativa. É redução dos dias trabalhados, é criar um novo modelo de escalonamento, é fazer com que nós tenhamos 5 dias trabalhados e 2 dias de descanso. Como se dará isso? Já há algumas ideias, vai ser consecutivo, vai ser isso tudo, nós vamos amadurecer, até porque cada setor tem a sua particularidade. A regra não pode ser geral para todo mundo, porque os setores não atuam e não trabalham da mesma maneira. A depender de onde nós estivermos falando, a avaliação precisa ser particularizada. Agora, ignorar que é redução da escala 6x1, fim da escala 6x1, é inaceitável, nós não aceitaremos, nós só trabalharemos com o fim da escala 6x1, porque é isso que espera o trabalhador brasileiro que está cansado de se ver trabalhando numa escala como essa. Deputada César Feitosa, nosso analista aqui do Poder Expresso, também tem uma pergunta para a senhora. Oi, deputada. O que a gente vê, especialmente no Supremo, que é meu foco mais na cobertura, é um desmonte da Justiça do Trabalho. São decisões que favorecem muito, por exemplo, o processo de pejotização pelo qual vive o país e os trabalhadores. Queria entender como que a proposta da PEC pode beneficiar, talvez, esses trabalhadores pejotizados e se, de alguma forma, esse tema da pejotização pode entrar nessas discussões sobre a PEC da 6x1. Olha, eu acho que uma maneira é tirando esse trabalhador da informalidade com a ampliação de novos postos de trabalho, né? O Diese apontou num estudo preliminar que a possibilidade de criação de imediata de mais de 3 milhões de novos postos de trabalho formal, assim que a proposta for implementada, tiraria dessa informalidade, tiraria desse lugar esses trabalhadores que se vêm trabalhando aí por contratos muito difíceis, até às vezes de serem compreendidos, trabalha sem nenhum nível de garantia, sem nenhum nível de segurança e etc. Nós acompanhamos que o impacto da proposta para trazer para a formalidade com segurança, contribuição previdenciária, fundo de garantia, todos esses direitos que estão atrelados a uma segurança do trabalho tem a ver com automaticamente a ampliação dos postos de trabalho que essa proposta vai trazer. E aí tem para mim um elemento que é muito importante, que é a valorização do trabalhador e do mundo do trabalho. Eu acho que nós vínhamos mesmo, como você coloca, de uma desvalorização, de um desleixo, de um desmonte, né, no que diz respeito ao mundo do trabalho. E quando a gente tem uma matéria que trata de trazer dignidade e de olhar com mais respeito e empatia ao trabalhador, automaticamente, acredito eu, penso eu, que nós vamos dando um maior sentido e uma maior valorização a esses trabalhadores. Nós vamos demarcando a importância dos trabalhadores para a nossa economia e para o nosso país. E eu acho que isso, no final das contas, acaba se somando para trazer um pouco mais de dignidade e inclusão na formalidade e na segurança do trabalho para esses trabalhadores que estão de maneira PJ ou estão trabalhando de maneira autônoma, muitas vezes nesses aplicativos de entrega, enfim, nos mais variados setores que não têm nenhum nível de segurança. Deputada, sei que a gente já está abusando do seu tempo, mas a nossa Basília Rodrigues tem só mais uma perguntinha. Fiquem à vontade. O tema é muito popular, né, deputada? Começou a ganhar relevância a partir das suas apresentações, discursos e tudo mais, mas agora todo mundo tem uma proposta perfeita de como melhorar a vida do trabalhador, seja no conteúdo ou no formato mesmo, no lugar de uma PEC, vir com um projeto de lei. Então, eu queria que a senhora explicasse aqui, antes de terminar a sua entrevista, houve um acordo? Algum texto vai ser aprovado antes das eleições, antes dos deputados e senadores irem embora aqui de Brasília? Vocês vão aprovar alguma coisa que impacte de forma definitiva a jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros? Um projeto de lei, não uma PEC, por exemplo?
Olha, há uma possibilidade, o governo vem falando no desejo em encaminhar ao Congresso um projeto de lei com urgência regimental, até porque é importante lembrar, Basília, que um projeto com urgência regimental, salvo engano, depois de 60 dias entregue ao Congresso, ele pausa, ele trava e tranca a pauta da casa. Então, ele precisa ser apreciado, que era uma estratégia inicial, até trabalhada e dialogada no final do ano passado, para que nós acelerássemos essa matéria. Tendo em vista que no ano passado nós tivemos uma certa dificuldade em destravar esse texto, mesmo tendo algumas conversas com o presidente Hugo Motta, a matéria não ia, a CCJ e etc. Então, o governo ali começou a encontrar alguns caminhos. Nós vimos na última semana, na verdade, hoje e ontem, para ser mais clara, nós vimos um movimento inesperado. Porque na semana passada, por exemplo, eu cheguei a conversar com o presidente Hugo Motta, que me disse que me chamaria para que nós tratássemos, né, do cronograma, do calendário, da maneira como seria a tramitação, mas ele não me falou que já mandaria a proposta. E hoje coloca nas redes sociais dele o interesse em votar no 1º de maio. Eu já disse isso e vou repetir. Eu entendo a importância pela correlação de força do Congresso. Nós temos uma dificuldade de número de votos até para a votação de uma matéria como essa, como o PEC, mas eu acho que o convencimento também vem mudando, a análise precisa ser feita diferente, contar esses votos novamente. Da última vez nós não tínhamos, mas agora parece que o jogo está um pouco diferente. Então eu entendo essa mudança, mas eu defendo a PEC, porque a PEC ela mexe na Constituição, ela é uma proposta estrutural, ela é muito mais difícil de ser revogada e agora, inclusive, nós temos algumas conversas que ocorrerão logo após aqui a nossa entrevista, para que a gente consiga ir amarrando mesmo qual vai ser o caminho, o melhor caminho e o caminho possível. Para concluir, eu te digo uma coisa, é de interesse muito grande do governo, do presidente Hugo Motta, que já tem dado a sua declaração, de que nós superemos essa matéria ainda no 1º semestre. Conversas com quem, deputada? A senhora vai ter depois da nossa entrevista para discutir Eu sobre vou me esse encontrar tema. com o ministro Guilherme Boulos. Perfeito, para trabalhar sobre essa articulação. Deputada Érica Hilton, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso. Agradeço em nome da nossa audiência. Eu que agradeço, Raquel, Basília, a todos. Muito obrigada.